Boa noite, queridos alunos, a paz. Que bom estarmos mais uma vez conectados para esta aula, que o Senhor possa falar com você durante esse tempo. Estamos chegando no final da nossa matéria, Panorama Bíblico de Gênesis a Apocalipse. Nós vimos uma forma panorâmica com os principais fatos e acontecimentos em ordem cronológica. E terminando essa matéria, como eu falei na aula passada, nós pretendemos fazer uma revisão, claro que também abreviada, bem rápida, mas para fazer com que você traga à memória novamente a sequência, seguindo aquele gráfico que você tem em mãos, para que você possa acompanhar, então, mais uma vez, uma pincelada geral de toda a matéria, tá bom? Na aula passada nós vimos o grande trono branco. Quem é que vai, quem comparecerá ao grande trono branco? Sabemos que Satanás, o falso profeta e o anticristo já estão no lago de fogo e enxofre. Eles não comparecerão ao grande trono branco para receberem a sua sentença. Já estão condenados, já estão lá no lago de fogo e enxofre. Mas quem vai comparecer ao grande trono branco? Como nós falamos, nós temos aí o juiz e os auxiliares, que é Deus, o Cordeiro e a Igreja, nós que estaremos lá, o Senhor Deus, Jesus e nós julgando. Os julgados, os santos do milênio, os santos, não os rebeldes, porque os rebeldes também serão julgados, mas os santos primeiro, depois os ímpios de todos os tempos, desde Adão até o último rebelde que se rebelou lá no finalzinho do milênio, também serão julgados, e os anjos decaídos, que são aqueles que acompanharam Satanás naquela rebelião lá no passado, lá nos céus. Então, estes serão julgados. Os excluídos, como nós já falamos, o anticristo, que é a besta que sobe do mar, já está no lago de fogo e enxofre. O falso profeta, que é a besta que sobe da terra, que já comentamos. Também no final da grande tribulação, os dois já foram jogados no lago de fogo e enxofre. E Satanás, que no final do milênio, depois dele angariar aquela multidão de nações, né, pessoas que subiram rumo a Jerusalém terrestre, onde Jesus estava reinando, pensando que eles poderiam guerrear contra o Senhor, quando Jesus mandou fogo do céu e consumiu a todos. Então, estes rebeldes também serão julgados lá, farão parte. E Satanás, depois essa última rebelião, a guerra de Gog e Magog, que nós conversamos, ele já também foi lançado no lago de fogo e enxofre. E, terminando o grande trono branco, hoje a matéria nossa é Novos Céus e Nova Terra. São os últimos 2 capítulos do livro de Apocalipse, que nós vamos ler alguns trechos aqui, e lembrando, né, o que será esse Novos Céus e na Nova Terra. Então, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor e fosse acompanhando comigo esse trecho, enquanto nós estivermos aprendendo esses últimos momentos da matéria. Apocalipse 21, de 1 a 8, nós vamos ler aqui, e acompanha comigo essa leitura. Novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar aqui já não existe. O mar tem, na terra atual, tem a função de equilibrar, né, o clima desse planeta Terra. Né? Mas aqui nós estamos falando do novo céu e uma nova terra. É um ambiente espiritual, um ambiente atípico, né, diferente desse que nós conhecemos, mesmo diferente do milênio, que foi feito aqui na Terra mesmo. A Terra foi restaurada no milênio, aqui na Terra, esta Terra, e Jesus governou lá em Jerusalém, e de lá emanava toda a lei para todas as demais nações. Mas agora estamos falando do novo céu e na nova terra. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.
Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então nós já vimos, né? Aqui a segunda morte, essa é eterna. Vimos a primeira ressurreição, no arrebatamento, os salvos, desde Adão até aquele momento, serão ressuscitados com corpos glorificados. Falamos também da segunda ressurreição, que é para comparecimento do grande trono branco para julgamento e morte eterna. E aqui nós estamos falando agora do novo céus e da nova terra. Já as primeiras coisas já passaram. Essa terra que nós conhecemos, inclusive depois dela ser regenerada no milênio, também já se passou. Então a Nova Jerusalém, você pode acompanhar naquele e-mail que eu dei para você, a Nova Jerusalém, cidade gloriosa, será a capital desta nova terra. Uma nova terra, novos céus, tem uma capital? Tem, a Nova Jerusalém. Ao contrário do que muitos pensam, ela não é a única cidade da terra. Eu falei na aula passada que muitos pensam, né, porque nós sempre cantamos até, estamos indo para a Nova Jerusalém, nosso anseio é para a Nova Jerusalém, e é mesmo. Eu vou explicar, mas só que ela não é o todo do novo céus e da nova terra, ela é uma cidade, né, a capital desta terra nova, novos céus e nova terra. Então muitos pensam que a Nova Jerusalém, novos céus e a nova terra se resume só na Nova Jerusalém. Vamos tentar entender para que essa tua dúvida possa ser esclarecida. Então, ao contrário do que muitos pensam, ela não é a única cidade da terra. Ela é o tabernáculo de Deus com os homens. Você leu comigo? Capítulo 21, versículo 3, fala assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Está falando no versículo 2 que fala da Nova Jerusalém, que desceu dos céus. Então, uma cidade, hoje as cidades são construídas, né? O seu alicerce, seus fundamentos, depois é edificada, suas paredes, seus muros, depois a sua cobertura. É normal que isto seja feito. Mas aqui nós temos uma coisa típica: a Nova Jerusalém, uma cidade pronta que desce dos céus e vai ficar no novo céus e na nova terra. Então, assim como Jerusalém terrestre, lá na época que Jesus reinou, era o centro da adoração do mundo durante o milênio, a Nova Jerusalém será o centro de adoração da nova terra, do novo céus e da nova terra. Jerusalém terrestre, quando Jesus reinou por 1000 anos, era o centro da adoração, era a capital, não era a sede do governo de Jesus, reinando, teocracia. E agora a Nova Jerusalém será também o centro, né, da adoração do novo céus e da nova terra. Dando sequência, Apocalipse 21, de 10 a 18, olha lá o que fala. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Quando a gente começa a ler aqui a descrição que João, ele começa a relatar aquilo que ele viu, é claro que ele está usando aqui de materiais que ele conhecia. Então ele vai colocar ouro, vai colocar pedras preciosas, aqui ele está falando de uma das pedras preciosas, ele vai mencionar muitas pedras preciosas, parecia com isso, que era aquilo que ele tinha ciência para poder escrever, mas como nós podemos comparar com a grandiosidade, com a maravilha daquilo que nós não conhecemos? Era uma visão que ele estava tendo. Então ele era semelhante, né? Olha, era semelhante a uma pedra preciosíssima. É aquilo que ele pôde mais se aproximar para relatar a sua visão. Então você pode imaginar que coisa linda vai ser, né? Por mais que a gente possa imaginar, a gente não tem uma comparação, porque não existe nada igual ainda. Somente lá as coisas nós descobriremos que serão maravilhosas. Então ele descreve aqui algo semelhante para poder descrever o que ele estava vendo, né? Então a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos,
e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Um estádio aqui é aproximadamente 184,9 metros. E aí 12.000 estádios dá 2.218.800 metros. Isso aí era a largura, a altura e a profundidade desta Nova Jerusalém, desta cidade, a Nova Jerusalém. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é de um anjo, que é aproximadamente, dependendo, há diferenças de côvados, né, de tamanhos de côvados, mas aproximadamente 65 metros a altura desse muro. E a fábrica do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. E o primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, e aí ele vai falando cada fundamento e no que consistia cada um desses fundamentos. Então, só lembrando aqui, o tabernáculo no passado, quando a gente aprendeu lá que Deus deu a Moisés, né, o formato do tabernáculo lá no Monte Sinai, quando ele passou as diretrizes para que depois fosse construído, né, tanto o tabernáculo quanto mais tarde para Davi, ele deu também a estrutura do templo, as medidas, todo o risco, toda a planta, e que Davi queria muito construir o templo do Senhor, mas que Deus proibiu dele construir, porque ele tinha sido um homem de guerra, um homem violento, um homem que derramou muito sangue, mas o seu filho, Salomão, é que teria esse privilégio. Então, essas medidas, né? Eu lembro que tanto no tabernáculo, quando o povo caminhava no deserto, e quando a nuvem estava acima deles, conduzindo-os durante o dia, fazendo aquela sombra devido àquele sol escaldante, e quando a nuvem abaixava, então eles levantavam o acampamento. O tabernáculo era erguido no meio, e nós tínhamos lá 3 tribos para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste, e era desta forma. Então, o tabernáculo no passado era a habitação de Deus entre os filhos de Israel. As tribos acampavam-se ao redor. Então, lembrando, no norte, as tribos que era Dan, Azer e Naftali. No sul, Ruben, Gade e Simeão. No ocidente, Efraim, Manassés e Benjamim. No oriente, Judá, Issacar e Zebulon. Então, por isso que ele menciona aqui, né, fazendo um parêntese com aquilo que foi o tabernáculo no passado. A Nova Jerusalém é um cúbico gigantesco sobre a face da nova terra. Como nós vimos, as medidas, tanto sua largura, altura e profundidade, são as mesmas, né? O entendimento desse formato revela-nos a real natureza desta cidade. Se analisarmos, aqui eu quero essa comparação que você preste atenção. Se analisarmos a estrutura do tabernáculo e do templo, encontraremos um detalhe esclarecedor. Tanto um quanto o outro eram compostos de 2 partes, o lugar santo e o lugar santo dos santos. O modelo do tabernáculo e do templo foram dados por Deus a Moisés e a Davi, respectivamente, ou seja, eram baseados na estrutura do santuário celestial, que é edificado como a Nova Jerusalém. Como nós lemos lá, Apocalipse 21:3, a Nova Jerusalém, que desceu dos céus, né, uma cidade pronta. Então, tirando o lugar santo, porque quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. Então, aquilo que antes, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava no lugar santo dos santos, com a morte de Jesus, essa barreira, né, foi rompida. Então, esse véu se rasgou de alto a baixo para dar acesso. Nós temos hoje acesso diretamente ao Pai através de Jesus. Então, ele fez, aquilo que ele fez na cruz, para nós, ele proporcionou esse livre acesso. E agora, nós estamos falando aquilo que foi feito aqui na terra, tanto o tabernáculo, que serviu naquele tempo, antes que o templo fosse construído. Quando o templo foi construído, foram as medidas
proporções maiores, mas seguindo as proporções, né? Então, a Nova Jerusalém também, nós estamos falando que é o tabernáculo de Deus, é o templo de Deus que no novo céus e na nova terra, que é a Nova Jerusalém. Se eliminarmos a primeira parte do templo, resta apenas o Santo dos Santos, como eu falei há pouco. Se examinarmos as medidas desta parte do tabernáculo, chegaremos às seguintes medidas. O tabernáculo, o Santo dos Santos, era 5 por 5 por 5. 5 de altura, 5 de largura, 5 de profundidade. E no templo, mais tarde construído por Salomão, era 20, 20 e 20. 20 metros, 20 metros e 20 metros. O Santo dos Santos era um cúbico, tanto no tabernáculo quanto no templo, lá no Velho Testamento. E quais são as medidas da Nova Jerusalém? Aproximadamente 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros, números redondos aqui. A Nova Jerusalém é o Santo do Santo Celestial, é o local onde Deus vai habitar. O funcionamento do templo terrestre é uma figura do funcionamento do templo celeste. Aquilo que serviu como um exemplo, como um espelho, né, das coisas futuras, Deus proporcionou que o homem construísse aqui, provisoriamente, onde a sua presença, a sua glória, o Shekinah de Deus iria estar entre os homens. A Nova Jerusalém terá um muro com 12 portas e cada porta o nome de cada tribo de Israel, como era a disposição das tribos ao redor do tabernáculo no deserto. Tudo aqui que foi construído aqui na terra era simplesmente uma sombra daquilo que vai ser na eternidade. A Nova Jerusalém será habitada pela Igreja de Cristo, os salvos de todos os tempos. Nós seremos sacerdotes do Senhor, né? Como nós vimos lá no início do livro de Apocalipse 21, nós seremos os sacerdotes do Senhor. Então, a Nova Jerusalém será habitada pela Igreja de Cristo, os salvos de todos os tempos, através da promessa do Velho Testamento e pela graça após Jesus. Ou seja, existe aqui uma diferença de salvação daqueles que esperavam Jesus, a promessa de Jesus que veio, e as dispensações anteriores à graça e a dispensação da graça também depois de Jesus para cá. Então, nós, os salvos, antes de Jesus e depois de Jesus para cá, seremos os sacerdotes na Nova Jerusalém. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A igreja será o reino sacerdotal eleito por Deus, o que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Seremos sacerdotes a serviço do sumo sacerdote Jesus. Preste atenção agora. O plano redentor tem em todos os tempos um único personagem principal, que é Jesus. Se analisarmos este plano, notaremos que existe diferença no plano de salvação até a dispensação da graça e posterior a ela. Até a dispensação da graça, ou seja, as dispensações anteriores à da graça e a própria dispensação da graça. Até a dispensação da graça, a justificação se dá estritamente pela fé. Pela fé, nós somos salvos pela fé na obra redentora que Jesus fez. Então, aqueles que ainda estavam aguardando a promessa, também pela fé foram alcançados. E nós, hoje, cremos que pela fé o Senhor veio e fez a obra, e pela fé nós somos salvos. Não é mediante as nossas obras, o nosso mérito, mas é pela fé naquele que fez aquilo que era necessário para resgatar o homem perdido desde o paraíso, onde entrou o pecado e rompeu a comunhão com Deus. Agora, tendo sido, veja o que fala Romanos, Paulo falando aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, somos justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. E 2 Coríntios 5, 7 fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Tanto os salvos do Antigo Testamento, né, estavam esperando pela fé na promessa que viria o Messias. E de Jesus para cá, pela fé nós somos salvos, né? Mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, pela fé nós somos salvos, somos justificados. Não estamos vendo o Senhor. Claro que as pessoas que conviveram, né, os apóstolos, naquele pequeno espaço de 33 anos que ele esteve aqui, conviveram, né? E mesmo assim, a grande oposição dos judeus era contra os ensinos que Jesus, né, ao ponto de levarem o Senhor Jesus à cruz. Então,
Mas, de uma forma geral, na dispensação da graça, nós somos salvos pela fé. E antes da graça, as outras dispensações esperavam a promessa do Messias. Então, esse tipo, nós teríamos, então, a salvação é diferenciada entre os salvos do Antigo e do Novo Testamento e os salvos do milênio. É isso que eu quero chamar a atenção. Qual vai ser a diferença, então, dos salvos do Antigo e do Novo Testamento e dos salvos no período do milênio? É isso que eu quero enfatizar para que você possa entender um pouquinho mais lá na frente. Os santos do milênio não andaram por fé. Eles não precisavam ter fé que Jesus iria reinar sobre eles. Não, eles estavam vendo Jesus reinando. A capital do reino milenar foi Jerusalém terrestre. Jesus está lá sentado no seu trono, está regendo as nações, tá? De lá saem as leis, emana, né, as diretrizes para todas as nações. E as nações têm que submeter-se ao governo teocrático de Jesus, o próprio Jesus reinando. Então eles estão vendo, não é possível, não era espiritualmente, Jesus está lá reinando. Né? Ele desceu com a sua igreja, com seus santos anjos, com a sua igreja que tinha subido no arrebatamento. Nós, igreja com corpos glorificados, estaremos a serviço do Senhor no milênio, mas o Senhor Jesus está sendo visível. Então as pessoas, os que estiverem no milênio, que nascerem no milênio, estão vendo. Então a salvação não é pela fé, não preciso ter fé, porque fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio que existe. Mas eu estou vendo Jesus, está lá. Né? Ele falou que estaria reinando e ele está lá, ele é o Filho de Deus, ele está reinando. Então, os santos do milênio não andaram por fé, mas por vista. Não terão a oposição de Satanás, como nós explicamos, Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. É uma situação atípica. Nós, salvos da graça, no período da graça de Jesus até aqui, e os antes da graça, as outras dispensações, tivemos muita oposição. Satanás esteve todo o tempo tentando desmotivar, tentando desestabilizar o homem, né? Separar o homem de Deus. Todo o tempo nós temos a oposição satânica tentando nos tirar dos caminhos do Senhor. Mas aqueles que estiverem sobre o governo de Cristo no milênio, terão um governo como eu falei já, esta humanidade nunca teve, porque é um governo próprio Jesus reinando sobre eles. Então um período maravilhoso que vai acontecer com o reinado de Cristo. Então, eles não tiveram oposição, eles vão viver um momento atípico e desde o surgimento da igreja. Então, nunca houve algo tão maravilhoso do que vai ser um governo aqui na Terra. Claro, estamos falando aqui na Terra e agora simbolizando o estilo de salvação que vai ter lá, a qualidade, né? As pessoas salvas no período de Adão até o arrebatamento, até o final, até o arrebatamento. Depois aí nós vamos ter também os salvos durante a grande tribulação, que vão fazer parte da primeira ressurreição. E agora estamos falando também da salvação diferenciada do milênio. Então eles estarão livres dos ataques de Satanás e o Messias estará presente com eles. Sem dúvida nenhuma, a igreja passou por momentos bem mais difíceis e a sua recompensa será maior. Os salvos do Antigo e do Novo Testamento estão em nível diferente dos salvos do milênio. É isso que eu quero enfatizar. O nível de salvação. Somos salvos? Somos. Temos um corpo glorificado? Temos o mesmo corpo glorificado. Porém, a salvação, o critério de salvação foi diferente. Então, os salvos do Antigo e do Novo Testamento estão em nível diferente dos salvos do milênio. Né? Dá para entender, né? No milênio, como eu acabei de falar, estamos vendo Jesus reinando, não temos a oposição satânica, temos que somente obedecê-lo, para que as bênçãos venham sobre as nações, né, sobre os reinos, para que sejam produtivos, chuva em abundância e a terra produza. Então, somente a obediência. E hoje, né, nós estamos travando uma guerra intensa, há uma guerra constante no mundo espiritual, porque Satanás está sempre tentando tirar você dos caminhos do Senhor. Então, a nossa salvação hoje é pela fé no Senhor. Temos que lutar, batalhar pela nossa salvação, como fala a palavra de Deus. Temos que lutar. E como no início do Apocalipse, quando João teve aquela revelação das cartas das 7 igrejas, sempre tendo algo que vencer. Então, temos uma luta, temos que lutar para vencer. Os salvos do milênio têm que só usufruir daquilo que estão vendo, mas infelizmente alguns vão se rebelar e vão seguir Satanás e esses vão ser
destruídos e esses terão a condenação eterna. Então as nações, aí versículo, vamos ler mais um trechinho, Apocalipse 21, de 24 a 27. 21, de 24 a 27. Vamos lá. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui mais uma vez é mencionado o livro da vida do Cordeiro. Lembrando que nós falamos na aula anterior que lá no grande trono branco os livros foram abertos, vários livros. Ali estão relatadas todas as obras de cada um que estiver ali comparecendo ao grande trono branco, mas também será aberto o livro da vida. Este é o decisivo. Aquele que não foi achado no livro da vida, este vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Mas agora, nós estamos falando aqui que as nações andarão à sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Então, na Nova Jerusalém, no Novo Céus e Nova Terra, tem a Nova Jerusalém, onde os salvos do Antigo e do Novo Testamento seremos reis, seremos sacerdotes do sumo sacerdote Jesus, e as demais nações terão que ir até a Nova Jerusalém agora, que está dentro do Novo Céu e da Nova Terra, para andarem à sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Aí ele fala ainda, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, que ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Então, é importante nós entendermos, que eu falei no início desta aula, que muitos acham que o Novo Céu e a Nova Terra é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém desce dos céus, está dentro do Novo Céu e da Nova Terra. O fato de haver reis na Nova Terra, bem como ser usado o termo nações, indica que o novo mundo, ainda que em suas características difira completamente da era atual, terá uma certa estrutura. Claro, terá uma certa estrutura. Subentende-se deste texto que a vida na nova terra seguirá um curso normal, ainda que não saibamos o que seja este normal, mas ela vai ter um curso normal. Nós vamos ter a Nova Jerusalém, onde ali é o templo de Deus, é a figura daquilo que o tabernáculo e o templo significavam, o lugar santo, onde a presença de Deus habita, e as nações irão até a Nova Jerusalém para prestar a Deus o culto. Então é importante sabermos que teremos reis na nova terra e também nações, que indica que haverá uma estrutura, embora a gente não saiba ainda como será essa estrutura, como será. Estamos falando do mundo espiritual, não estamos mais falando do mundo físico. Mas então os reis precisarão pegar lá um avião. Não, estamos falando de coisas físicas, materiais, estamos falando num mundo espiritual, Como vai ser esse novo céu e a nova terra, O mar já não existe, então é algo extremamente diferente daquilo que nós conhecemos. João, quando viu aqui a Nova Jerusalém, ele começou a descrever a beleza, mencionando aquilo que ele conhece, os metais, o ouro, as pedras preciosas e tudo daquilo que ele pôde comparar da sua descrição. Mas a estrutura, de uma forma geral, do novo céu e da nova terra, não podemos saber, além daquilo que está mencionado aqui na palavra de Deus. Também foi mencionado aqui o rio da água da vida e a árvore da vida. Então, está lá em Apocalipse 22, 1 e 2, olha lá o que fala. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Sai lá da Nova Jerusalém. E no meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então aí você acompanha no que eu te mandei, está escrito assim: na Nova Jerusalém todos teremos a vida eterna. O rio permanece como um memorial.
O símbolo seguinte presente na Nova Jerusalém é a árvore da vida. Também esta é um memorial. Comer suas folhas e beber da água da vida será a Santa Ceia no céu. O que é hoje a Santa Ceia para nós? É um memorial daquilo que Jesus fez. Não que agora é necessário, né, comer das folhas da árvore da vida para ter saúde, como ele fala aqui, né? Porque nós já temos um corpo glorificado, um corpo eterno, não temos mais, você viu umas referências anteriores, não vai ter mais dor, nem enfermidade, nada, tudo já, nós estamos numa qualidade, um outro patamar, um patamar espiritual agora. Então, aqui é um simbolismo, para lembrar, né, seria então um tipo de um memorial daquilo que significa tanto o rio da água da vida como a árvore da vida. Não devemos pensar ser necessário comer das folhas da árvore para termos saúde, ou comermos dos frutos para termos vida eterna, porque nós já estamos com um corpo eterno, como eu falei. Apocalipse 22, de 3 a 7. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E também no versículos 10 ao 17. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, que são aqueles que se desviam de Deus, os feiticeiros e os que prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Até aqui, não é? Então aqui nós estamos vendo o finalzinho de todas as coisas sendo completadas com esse lugar tão maravilhoso que é o novo céu e nova terra, onde a nova Jerusalém seria ali então o tabernáculo de Deus que desce dos céus, aonde nós, a igreja de Cristo, seremos então os sacerdotes nesse tabernáculo de Deus. Nós, a igreja de Cristo, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então todas as dispensações até a graça, seremos sacerdotes. O período do milênio, que é a última dispensação, então farão parte quem? Quem são esses? São as nações que subirão até a Nova Jerusalém para prestarem louvor e adoração, culto a esse Deus Todo-Poderoso. Então, essa seria a estrutura do novo céus e da nova terra, né? E a especificação daquilo que João viu e ele colocou para que nós tivéssemos uma ideia, né? Mesmo que pequena, daquilo que está reservada para os servos fiéis. E eu terminando, lá em 2 Pedro 3,9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, antes é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Então lá em 2 Pedro 3,9. E com isso a gente conclui, né, todo o plano de Deus para a salvação do homem, né, criado à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, colocou lá no Jardim do Éden, um lugar perfeito para que o homem se procriasse e se mantivesse naquele estado perfeito, mas ele cedeu ao pecado, e aí nós vamos ver todo um plano de Deus para resgatar esse homem perdido. Então você vai ver toda a história da humanidade consumada agora através daquilo que Deus reservou para nós, um novo céus
e a nova terra. Espero que você tenha conseguido reter um pouquinho, mas a leitura completa do livro vai te dar uma visão bem ampla daquilo que nós estamos falando, de uma forma bem sintética. E a partir da aula que vem, queremos então fazer um esquema, vou levar algumas aulas, a gente tem ainda esse tempo, para recapitularmos. Eu vou fazer a recapitulação bem mais rápida, né? Claro, de uma forma mais sintética, mas passando novamente cada uma das dispensações, e eu creio que em poucas aulas a gente vai continuar te dar uma visão, né, de tudo aquilo que nós já aprendemos. Fomos interrompidos por não estarmos presencialmente, mas qualquer dúvida você pode escrever e a gente, à medida do possível, vai te esclarecendo, tá bom? Leia os livros que eu pedi para que você tenha também a facilidade de reter a matéria que a gente foi ministrando no decorrer das nossas aulas. Que Deus te abençoe e que a gente possa estar aqui na próxima aula para poder começar então essa visão panorâmica novamente, de uma forma mais sintética. Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse tempo que juntos passamos, aqui aprendendo um pouquinho mais da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada aluno, pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho, que o Senhor possa estar usando a vida de cada um para que possam colocar em prática aquilo que estão aprendendo, tanto na minha matéria quanto nas demais matérias, para que possam aplicar em seus ministérios e que o Senhor possa usá-los poderosamente, que cada vida seja usada para a glória do Senhor. É o nosso pedido e a nossa oração. Sustenta, Senhor, a vida de cada um, o lar de cada um, o ministério que cada um tem desenvolvido na Tua obra, esteja abençoando, Senhor, e sustentando de acordo com a Tua presença, de acordo com o Teu poder. É o nosso pedido e a nossa oração e a nossa gratidão pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula, querendo Deus.